As ferramentas do autoconhecimento podem te ajudar a colocar o seu plano de mudança em ação e fazer toda a diferença nos seus resultados? Se você quer saber como isso é possível, continue aqui comigo porque é sobre isso que iremos falar hoje. Olá, eu me chamo Aline Ávila, sou terapeuta, analista corporal e acredito que somente através da clareza é que conquistamos a autonomia necessária para chegar onde quisermos. Exemplificar exatamente aonde as ferramentas do autoconhecimento podem te ajudar num processo de mudança, eu gosto de usar dois exemplos. Pensa assim, eu não saberia o quão quente é um lugar, um objeto, se não tivesse o frio para me dar o norte do que é a temperatura, e vice-versa. Eu não saberia o quão frio é o ambiente se não existisse um calor, para me dar essa percepção, para que eu conseguisse olhar e falar, olha, existe o frio, olha, isso é frio, por quê? Porque tem um calor para falar para mim. Eu não saberia o quanto algo pode cheirar tão bom se não tivesse aquilo que cheira tão ruim, né? Apesar dessas duas situações serem percepções individuais, ou seja, eu vou ter uma percepção sobre temperatura diferente de você. Por isso que você vê pessoas, às vezes no inverno extremamente rigoroso, com uma roupa mais fina. E do outro lado você vê pessoas no inverno extremamente rigoroso, a pessoa está faltando sair com um cobertor na rua. E o meu objetivo não é trazer essas percepções, mas trazer uma outra informação que está por detrás disso tudo, que é a questão do contraste. Então, eu só consigo me conscientizar de uma situação através do contraste. E vocês vão entender aonde eu quero chegar daqui a pouquinho. Um outro exemplo que eu adoro utilizar para a questão do autoconhecimento, das ferramentas do autoconhecimento, é a do GPS. Então, imagina que você vai realizar uma viagem, né? E você tá lá, prestes a sair de casa e você programa o seu GPS. Hoje em dia a gente usa o GPS no celular, eu uso no celular. Então eu vou lá e vou dar um exemplo. Eu tô saindo da minha cidade, eu moro em Chuo, então eu vou lá e coloco que eu tô saindo de Chuo na origem e no destino, digamos que eu vou para Tóquio. Eu vou lá e coloco Tóquio. Beleza. A partir desse dado, o meu GPS automaticamente ele já vai calcular a rota. Ele vai calcular o tempo de viagem e vai me dar informações sobre o percurso. Se tem trânsito, se tem probabilidade de chuva, de neve, de tempestade, de ventania. Ele vai me dar essas informações. E é exatamente isso que as ferramentas do autoconhecimento oferecem pra gente. É exatamente essa é a função. Então, como que eu vou mudar, como eu vou realizar qualquer transformação na minha vida se eu não sei quem é essa informação? Eu não sei qual é a informação, eu não sei qual é a origem dessa informação que está me impedindo de ter o resultado. Então, enquanto eu não altero essa informação, a tendência é repetirmos as mesmas informações. E a gente viu essa informação na questão do cérebro reptiliano. Então, a minha porção reptiliana vai repetir uma programação por economia de energia. Toda vez que eu desejo fazer essa mudança, eu preciso compreender a essência dela, a origem dela, o que tem lá dentro, para que eu consiga tornar automática essa informação e repetir com facilidade. Então eu realmente vou lá e torno uma transformação efetiva. Por isso que o autoconhecimento é fundamental numa mudança. Adoro uma frase do Einstein que diz assim: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa esperando por resultados diferentes. E é exatamente o que acontece, né? Eu vou citar um exemplo que eu vejo muito mesmo, muito. Desde relacionamentos até dieta. Só que eu vou falar sobre dieta hoje porque eu tenho preparado um vídeo para vocês sobre relacionamento, o autoconhecimento e o relacionamento. Então eu vou trazer hoje a dieta. O que eu vejo muito é pessoas que resolvem perder peso e falam assim, eu vou perder 10 quilos. Aí ela vai lá e prepara, ela contrata uma pessoa incrível, que prepara uma dieta incrível para ela. Ela consegue começar a fazer todo aquele processo, ela se dedica e se empenha para aquilo.
faz a série de exercícios, se alimenta da forma como foi instruída, e aí ela de repente, em alguma situação, ela se depara com algum desconforto, as resistências começam a surgir, e ela resolve comer um item que não era para ela comer, que era fora, que estava fora da dieta. Vamos a um exemplo. Ela está restrita de comer doce, açúcar, uma quantidade de açúcar. E ela vai lá e come dobrado aquele açúcar num dia. Aí no outro dia, ela olha e fala assim, não deu nada antes, aí hoje ainda tô meio estranha, eu vou comer de novo. E quando ela para reparar, para observar a realidade dela, ela já não está fazendo nada do novo programa. Ela está exatamente rodando no modelo antigo. Isso por quê? Porque a gente sempre vai reproduzir com facilidade aquilo que foi para minha porção reptiliana, aquilo que já foi para o meu automatismo. Por que acontece isso? Porque eu vou sempre repetir um padrão com muita facilidade que já está automatizado. Então aquele padrão que já se tornou um hábito, que faz sentido para mim, que eu acredito, que eu vejo e que é natural, ele vai se tornando cada vez mais leve para mim. Então repeti-lo é fácil. E aí que está a sacada na mudança. O que acontece? Parte das pessoas vencer esse período de resistência é o grande desafio. Vencer esse momento de conseguir falar assim, não, eu não quero mais isso, eu realmente quero uma vida saudável, essa profissional preparou isso para mim, é isso que eu vou utilizar, eu me responsabilizei por isso, é o que eu quero para mim, é muito difícil, né? E eu não tô para condenar quem não consegue fazer isso, por quê? Porque eu não fiz isso por muitos anos da minha vida, e eu entendo que o pior caminho que tem é tentar encontrar um culpado para os resultados que não deram certo. Porque foi o que eu fiz a vida inteira. Eu acreditava que existia um motivo, né, e que sempre a desculpa era externa, né, é o momento, são as transformações da vida, são as mudanças, é por isso que não está acontecendo, sempre é por alguém de fora ou por alguma situação de fora. E enquanto estiver fora a solução, você não vai se corrigir, porque a gente já entende que a realidade ela é criada de dentro para fora. Então, enquanto eu estou na ilusão de que aquilo que eu estou procurando, de que aquilo que está me fazendo sofrer está fora, eu não vou corrigir essa informação, né? Eu vou ficar na ilusão de que estou corrigindo, mas eu não vou corrigir. Eu só corrijo essa informação quando eu vou lá dentro. E para ir lá dentro, você precisa se responsabilizar por isso. Olhar para isso e falar, não, eu escolhi isso. Eu escolhi, no exemplo da dieta, comer um chocolate. Eu escolhi comer um chocolate todos os dias a ponto de eu abandonar a dieta e o meu velho padrão me vencer. É esse tipo de consciência. E aonde eu quero chegar com essas informações? Quando eu acesso informações sobre quem eu sou, e o autoconhecimento é exatamente isso, né? Eu vou descobrir quem eu sou. Em essência, nós somos tudo. Somos as infinitas possibilidades, né? Mas quem o meu ego acredita que ele é? Quem é minha sombra? Quais são as minhas programações familiares? Quais são os meus padrões comportamentais? Então, quando eu começo a rastrear essas informações, eu consigo entender quem é a pessoa que está fazendo isso. Porque eu entendo por que eu acredito que eu preciso daquele doce. O que significa para mim perder peso? Eu vou me sentir bem, eu vou me sentir amada, eu vou olhar no espelho e minha autoestima vai estar incrível. Tá. No autoconhecimento, as perguntas são: por que eu não posso me sentir bem? Por que eu não posso ficar linda? Não é mais assim, por que eu tô comendo isso? Porque não é mais o isso, sou eu, né? E esse processo é fundamental para que a mudança aconteça naturalmente. Que, como eu disse, e vou tornar a repetir, vocês vão me ouvir falando muito isso. Porque foi o que de fato funcionou para mim e eu vejo funcionando na vida de outras pessoas. Quando você consegue mudar de dentro para fora, você passa a ter resultados de verdade. Só que para visitar esse lugar, você tem que visitar com amor, com respeito, né? Até porque a pessoa que você é, que viveu aquela história, não se sabotava porque se odiava, não se sabotava porque estava inconsciente. Você não sabia da existência daquela informação.
Como você ia corrigir ela se você nem sabia dela? Você só estava repetindo, você só estava fazendo. Então, olhar para aquilo, por que eu tô falando isso? Porque isso também acontece muito quando você entra você resolve se conhecer, e você percebe coisas que você fala assim, em alguns momentos, poxa, por que eu fiz isso? Nossa, começa a se culpar. Então, entrar nesse lugar de culpa também não é um lugar aconselhado para você. E se você perceber, e se você conseguir tornar-se consciente desse lugar, saia. Porque não existe culpado. Você não sabia dessa informação. E quando você chegou num ponto de olhar e falar assim, poxa, por que eu fiz isso? Significa que você se tornou consciente do contraste. Ah, então agora eu tô desse lado. Por quê? Porque eu consegui enxergar esse. Ai, agora eu sei que existe possibilidades e não só um modelo. Eu acabei de explicar agora por que as ferramentas do autoconhecimento podem te ajudar no processo de mudança. Então você acaba entendendo quem é a pessoa que está por detrás daquela mudança e o porquê que eu desejo aquela mudança ou se eu não desejo e por que aquilo acontece, né? Você só não pega aquela informação e olha e fala assim, ó, eu vou tirar ela daqui, né, e vou colocar outra sem entender. Se é toda a minha realidade, se todas as minhas construções acontecem de dentro para fora, eu olhar uma informação de fora e tentar colocar, não vai dar certo. Então, se eu vou até a informação de dentro e vou até a informação que eu tenho lá dentro e ressignifico ela, então eu vou lá e confronto ela. Por que você está aqui? O que eu vou aprender com você? O que você quer me ensinar? O que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando ainda? Eu tô indo até aquela informação e estou ressignificando ela. Eu estou olhando para ela e falando, você não precisa estar aqui. Vamos ver outra possibilidade? Juntas, com amor, com respeito à minha história? Beleza, aí você consegue transformar. Você consegue transformar a sua realidade, você consegue transformar, ter resultados efetivos dentro de um processo de mudança, porque você está indo na origem disso tudo, você está indo ali dentro, você está indo onde acontece, da onde você está indo no automatismo. Então, quando você corrige aquela informação, automaticamente, sem você perceber, você já vai estar girando naquela informação nova. O seu processador vai estar rodando naquela informação nova. Por isso que é tão importante ir lá dentro. E é lá dentro que nós estamos inconscientes do porquê aquilo está ativo ainda. Existem inúmeras ferramentas do autoconhecimento, né? E o que eu indico, o que eu aconselho para todo mundo é encontre a ferramenta que te gere menos, que te traga mais credibilidade. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós começamos o processo do autoconhecimento, lembra que eu falei pra você? Você vai lá dentro, lá na origem, lá dentro. E é um lugar onde você está inconsciente daquela informação. Então, quando aquela informação vir à luz, quando você se tornar consciente daquela informação, pode ser que ela seja completamente diferente do que você imaginava. Você vai olhar e vai falar, caraca, isso não sou eu. Não sou eu não aceito, né? E isso está muito relacionado ao ego resistindo àquela informação de correção. E por ser uma informação da qual você estava inconsciente, é muito provável que isso aconteça. Existem informações que você olha e fala assim, sim, nossa, é verdade, poxa, faz sentido, porque vai... Então, principalmente se você já vem trabalhando há algum tempo isso. Então, a sensação, né? A possibilidade de você falar, poxa, faz sentido, é maior do que não faz sentido. Se você escolhe seguir com ferramentas que você já conhece ou que você, de alguma maneira, fez mais sentido para você, a possibilidade da informação vir e você não rejeitar é maior. Então, por isso que eu falo, escolha uma ferramenta que te faça sentido, que você olhe e fala assim, poxa, é verdade, isso parece legal pra mim. Nossa, não, é bacana, é isso que eu quero fazer. Porque daí a probabilidade de você, com certeza vão existir resistências, mas vão ser bem menores se você utilizar algo que tenha feito sentido pra você. Eu espero que tenha ficado claro pra vocês o porquê as ferramentas do autoconhecimento podem te ajudar no processo de mudança. Então, quando eu usei o exemplo do GPS, eu calculo, para que eu consiga calcular a minha rota, eu preciso ter informações da origem e do destino. Informações sobre destino, que é informações
como a dos nossos objetivos, né? Nessa analogia que eu estou utilizando, as informações sobre os nossos objetivos, elas são mais fáceis de identificar sozinhos. Então, assim, por mais que às vezes falte clareza sobre o que nós realmente queremos viver, o que estamos realmente desejando e tal, existe ainda uma maior facilidade de encontrar respostas quanto aos nossos objetivos. Em contrapartida, está a nossa informação de origem, né? Nós não temos tão claro quem nós somos. Então, por isso que eu usei o exemplo do GPS. Eu não consigo me movimentar, eu não consigo ir até algum lugar se eu não tiver essa informação sobre a origem, sobre quem eu sou. E a outra informação, a outra comparação que eu trouxe foi exatamente sobre a questão do contraste. Então, quando eu consigo identificar uma situação e eu não me recrimino por possuir aquela situação, por olhar e falar, olha, nossa, eu realmente fiz isso. Ao invés disso, eu olho para aquela situação e penso, poxa, se eu conseguir identificar que eu realmente fiz isso, significa que hoje eu possuo contraste. Então, hoje eu consigo entender que o que eu fazia não era legal e que o que eu estou fazendo para onde estou indo está me levando para um caminho onde eu vou fazer, onde as próximas escolhas acontecerão de maneira bem mais consciente e com um resultado diferente. Então, era exatamente essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu quero, no próximo vídeo, eu pretendo trazer para vocês a questão das ferramentas, quais ferramentas escolherem, a minha experiência com algumas ferramentas e quem sabe poder ajudar vocês a identificar qual ferramenta vai ser mais bacana para cada caso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, fez algum sentido para você, não esquece de curtir e de compartilhar esse conteúdo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu vou estar sempre trazendo vídeos novos aqui para vocês. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.